Pessoal, como eu falei para vocês, esse laço de repetição aqui, o for, ele é com o de funcionamento semelhante ao do while, tá? Ao while. O do while não, o do while é a parte, tá? O do while é aquele laço de repetição que garante pelo menos uma repetição do que está programado dentro dele. O Professor, while, pode falar. né, os exercícios que é para entregar, tá em qual coisa? No canal geral? Acabei de criar lá a tarefa, tá? Não, professor. Como Falando assim? assim, a lista do exercício. Tá no slide, é os exercícios propostos no slide. Mas qual, professor? Tô querendo saber, tá na aula 13, 10, 15 ou 14? 3, 10, 15 ou 14. É laço de repetição do while, aula 24 do canal. E no exercício que eu postei aí, tá na frente escrito na tarefa slide 13. Então, se você quiser saber, se você estiver perguntando sobre o slide, é o do slide 13. Sobre a aula do canal, seria a aula, se eu entendi direito, né? A pergunta seria a aula 24, aula do dia 11 do 11. Era isso? Ou eu respondi, não consegui captar? Eu acho que ela está se referindo àquelas. No caso das perguntas, ela quer saber em qual dos slides você colocou que tá as perguntas que é. As perguntas não. Os exercícios que é para fazer. Slide 13. Eu vou abrir aqui, pera aí. Mandei no chat. Tá ali, ó, slide 13, mas eu vou abrir aqui também, ó. Seria esse cara aqui, ó. Ó, que no fim tem exercício 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para resolver esses 6 exercícios aqui, ó, usando do while e devolver aí como atividade. Se for essa dúvida, aí o Vitor aqui mandou no grupo aqui. Então é só fazer os programas, compactar e me enviar. É isso, ok, Amanda? É, professor, obrigada. Já achei. Tranquilo, então. Que a dúvida é só falar. Vamos lá, então. Vamos voltar aqui para exibir certinho. É o seguinte, então, galera, como eu vinha falando, o laço de repetição for, ele tem funcionamento semelhante ao laço de repetição o while, tá? O do while tem aquela característica especial de executar somente uma vez o que foi programado lá e depois entrar em looping, né? No caso for, a gente não vai ter essa opção, tá? Mas ele pode ser utilizado também como laço de repetição convencional. Na minha opinião, ele é até um pouco mais tranquilo de se utilizar do que o while, tá? Eu acho ele mais organizado, o código dele. Então, eu particularmente prefiro, tá? Mas vai ficar a critério de vocês, né? Se o exercício, por exemplo, proposto não pedir um tipo de laço de repetição específico, fica a critério de vocês qual usar aí durante a programação, né? Você vai usar o while, você vai usar o for. Bom, é uma estrutura de repetição, então, usada aí na programação que facilita repetir determinados trechos de código. Mesma coisa, né, quando se diz respeito ao while. Então, essa técnica reduz o trabalho da programação, principalmente quando é preciso repetir várias vezes uma ação. Bom, a estrutura de repetição pode ser classificada em duas formas: a interativa e a iterativa. Mesma coisa do outro, né? São interativos quando necessita intervenção do usuário, só relembrando, e iterativos quando ele repete N vezes pré-programadas. Isso daqui a gente já viu, né? Essa ideia aqui lá dentro do while está aqui só para reforçar. Então, estrutura de repetição for, tá? O fluxograma dessa estrutura seria mais ou menos dessa forma.
A gente continua tendo uma variável de controle para controlar quantas repetições vão ser feitas. A gente continua tendo até onde essa variável pode ir. No caso aqui, poderia se iniciar em 1 e ir até 10. Então ela continua com o mesmo princípio do while, né? Como era utilizado no while. Porém, agora a sintaxe vai mudar um pouco. A escrita muda. Seria então a variável count, né? Para a variável count, começando do valor 1 até o 10, ele vai fazer as repetições. Então aqui no caso, enquanto o count não chegar em 10, ele fica repetindo, né? E tudo que tiver programado aqui dentro. E aí na hora que ele for maior que 10, ele sai e finaliza. Num exemplo prático vai ficar mais fácil. Então veja só, a estrutura for de repetição for, ela tem a seguinte sintaxe, tá? Em algoritmo, a gente fala que ela é a estrutura chamada para-faça, tá? E ela executa a instrução em blocos, né? Enquanto uma determinada condição for verdadeira. Exatamente como o while, só vai mudar a escrita, tá? Então, eu vou ter uma variável, um valor inicial para essa variável e um valor final. Instruções para programação dela, né? Para o que vai ser repetido aqui dentro do for, né? Ou melhor dizendo, aqui no caso do para. E uma vez que satisfeita essa condição, né, de valor aqui, ó, de final, ele para de executar. Para a linguagem de programação C, que é a que a gente está usando, a gente tem o for, valor inicial de variável de controle, condição de parada e pós-instrução, que é de quanto em quanto essa variável vai andar. Tá? Que seria aquele i mais que a gente usa, ou i igual a i mais 1 e assim por diante. Nos exemplos eu vou demonstrar essas características para vocês. Programa-se aqui as instruções, finaliza com as chaves. Então o funcionamento do for, ele segue os seguintes passos. A variável inicializada, aqui nas cargas iniciais, tá? Então você vai ter uma variável para controlar o laço e você vai ter que inicializar ela com valor. A condição é validada no segundo passo. Se o resultado for falso, então o laço termina o for, né? Então o laço for termina e o programa continua a instrução após o laço for, tá? Agora, se não for falso, se for verdadeiro, então é executado o bloco de instrução que está programado aqui dentro. Bom, depois de executar a instrução presente no laço, é executada a pós-instrução, que é o que está aqui, ó, nessa terceira parte aqui do laço onde eu estou passando o mouse. Esse componente do laço for são realizadas as alterações para acessar a próxima interação do laço. Então, volte ao ponto 2. Então, se for validada, aí começa tudo isso daqui de novo para haver uma nova repetição. Bem, no caso do laço iterativo, né, é informado um valor inicial e final das repetições previstas, sendo realizado então as repetições de forma automática, né? É o mais convencional, tá? Esse tipo de laço aqui é o mais utilizado. Esse código aqui, ele é um código, um laço de repetição bem simples, que vai imprimir o valor que o contador está, tá? Só para mostrar como funciona o laço for. A gente vai fazer esse exemplo aqui na prática. Tá, eu já vou abrir lá e fazer com vocês na prática, explicando um pouco melhor. Mas eu vou ler aqui a explicação que está no slide, tá? Então eu tenho aqui, né, um programa convencional, né, somente com um laço aqui dentro. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção é que existe uma variável chamada contador aqui nela, né? Essa variável vai ser a variável que vai controlar o laço for, tá? Primeira coisa que eu tenho que fazer, então, declarar essa variável
e inicializar ela. Então não posso ter uma variável com valor nulo, tem que ter um valor inicializado nela. No nosso caso aqui, eu inicializei ela em 1, tá? Então ela vai começar com o valor 1. No segundo passo aqui, ela vai verificar uma condição. Então, incrementa o valor do contador em 1, ou seja, valerá... Ah, não, aqui depois eu tô confundindo as setas. Esse daqui é do último, ó. Para o contador menor ou igual a 10, faça. Então quer dizer que enquanto esse cara aqui for menor ou igual a 10, eu repito o que está aqui dentro. Como ele é 1, ele vai satisfazer essa condição, vai executar o que está aqui dentro. Essa próxima linha aqui, ó, depois deste ponto e vírgula que eu estou passando aqui o mouse em cima, é um incrementador, tá? Então ele vai pegar o valor do contador e no caso aqui, como está mais, ele vai incrementar em 1 esse valor. Então ele passará a valer 2. Então ele vai vir, executar uma vez o que está aqui, incrementar e vai passar a valer 2. Tá? O contador, então, é equivalente a mais 1. Ok? Então de 1 passa a valer 2, na próxima vez a 3, na próxima vez a 4 e assim por diante. Para decrementar eu usaria o menos menos, assim como lá no while, tá? Se o contador não for incrementado, o programa entra em um laço infinito, tá? Pois a condição de parada é o contador ser maior que 10. Então se eu não incremento, ele sempre é 1 e nunca sai daqui do laço. Aquela situação que eu já mostrei para vocês também no while. Então, todas as características que a gente tem no while, a gente tem aqui. Só vai mudar a forma de escrita, tá? A gente continua precisando de uma variável para controlar o laço, que no caso aqui é o contador. Inicializar essa variável com valor, no caso aqui eu inicializei em 1. Ter uma condição de parada, no caso é o contador chegar em 10, né? E definir um incremento, que lá no while a gente tinha, no caso, no fim do while, essa definição de incremento. Vamos fazer aqui um programinha aqui rápido, para ilustrar isso daqui na prática, tá? Deixa eu pegar aqui no caso aqui, o nosso dev. Opa, abrir não. Novo projeto. For. Então aqui, ó. Vamos lá. Aqui. Então vou fazer aqui o meu exemplo para vocês verem, né? stdio.h. Então vamos começar aqui, né? Eu tenho a variável main. Tá aqui. Aqui então eu vou ter uma variável que sempre vai ser uma variável inteira, né? Quando você quer repetir n vezes um programa, né? Um bloco de código, sempre vai ser uma variável inteira. Eu vou chamar então, vou fazer exatamente como está no slide, vou chamar de contador, tá? Por aqui um ponto e vírgula e vamos criar aqui o nosso for. Então eu sempre vou usar a palavra for, abrir e fechar parênteses e chaves para definir o laço de repetição. Aqui dentro do parênteses eu tenho que prestar bastante atenção em algumas coisas. A primeira coisa que eu tenho que definir aqui é o valor inicial da variável que vai controlar as repetições do laço. No meu caso vai ser a variável que eu criei chamada contador. Professor, e se eu criei a variável i? Sem problema, poderia ser i. Se eu criei j, y, z, tanto faz. Você tem que ter uma variável para controlar essas repetições. No caso aqui então eu vou colocar aqui contador inicializando em 1, exatamente como está lá no slide, porém eu vou fazer algumas alterações depois aqui. Importante saber que cada uma dessas instruções
que eu tô aqui citando, elas têm que ser divididas em ponto e vírgula, tá? Aqui dentro dos parênteses. Não posso usar vírgula, é ponto e vírgula. Então, depois de inicializar a variável contador, eu tenho que usar um ponto e vírgula para definir a condição de parada, não vírgula, tá? Aí eu vou falar até onde esse contador ele vai variar. Então, contador, até contador ser menor ou igual a 10, igualzinho tá lá, né? Vou por outro ponto e vírgula. E agora aqui o incremento. Como é que eu vou fazer com que esse meu contador chegue até 10? Aí eu vou lá e vou falar então que o contador mais, ou seja, ele vai se incrementar de 1 em 1. Então, na primeira vez que o laço rodar, ele vai estar valendo 1, da segunda 2 e assim por diante, até chegar no contador menor ou igual a 10. Fazendo isso, ó, se eu fazer um printf para a variável contador, né? Então ela é uma variável inteira. Ele vai escrever para mim aqui na tela os números de 1 até 10. Deixa eu colocar aqui um /n para não ficar tudo junto. Vamos executar para ver se isso daqui vai funcionar. E aí eu vou mexer com algumas alterações nesse programa aqui, para a gente ver algumas particularidades que esse laço tem. Então vai ser executado. Cadê? For. Tá. Deixa assim mesmo. Salvar. Olha lá, ó. Como eu disse, ó, ele imprimiu de 1 até 10. Ou seja, o laço funcionou perfeitamente. Algumas coisas que eu tenho que notar aqui, tá? Primeira coisa, como disse lá no slide, se eu quisesse decrementar, começar em 10, né, em 10 e fazer com que ele chegasse até 1, eu preciso inverter a condição, né? Agora ele tem que ser maior ou igual a 1 aqui. Então, enquanto ele for maior ou igual a 1, ele faz. E aqui eu faço o seguinte, coloco menos, menos. Dessa forma eu faço ao inverso, ele começando em 10 para chegar a 1. Então, se eu executar, tá lá, ó, começou em 10, chegou em 1. Joia, beleza. Outra característica que é interessante notar é se eu quisesse fazer com que esse contador aqui ele andasse não de 1 em 1, mas de 2 em 2. Então vou colocar assim, ó, contador igual ao próprio contador mais 2. Então ele está começando em 1, depois ele vai para 3 e assim por diante. Vamos ver se vai dar certo. Como eu disse, né, olha lá, ó. Agora eu estou fazendo um passo 2, não um passo 1. O mais somente faz o passo 1. Então tá aqui, ó, ele começou em 1, incrementou 2, foi para 3, incrementou 2 para 5, incrementou 2 para 7, para 9. Depois ele já estourou aqui a minha condição e ele saiu fora, tá? Porque aí o contador se tornou maior que 10. Então essas são as características que a gente tem que prestar atenção. Se eu fosse alterar esse cara aqui para escrever, por exemplo, uma tabuada, eu teria a mesma lógica do laço de repetição while. O que eu iria fazer, né? Eu iria colocar aqui dentro o cálculo, né? Por exemplo, vamos supor que eu queira imprimir aqui, sei lá, tabuada de um número informado. Você vai lá, né? Vamos alterar aqui o programa. Coloca assim, um printf, um ponto e vírgula, informe um número, informe um valor, 2 pontinhos. Aí eu vou colocar aqui um scanf, né? Primeiro eu tenho que definir aqui uma variável, né? Uma variável número. E comercial num. Aí agora aqui vamos fazer, né, aqui
imprimir de maneira bem simples, tá? Aqui a tabuada aqui. Por exemplo, aqui num vezes contador. Pronto. Bom, se eu fizer isso daqui, ele vai me imprimir a tabuada do número informado de 1 até 10. Então, se eu executar, seria um valor 5. Se eu olhar, ó, 5, 10, 15 até 50. Então, funciona exatamente igual, né? Para mim fazer um exercício desse em um while, o que eu faria, né? Se eu pegar aqui, ó, somente comentar essa parte aqui do laço, e jogar isso daqui para um while, eu teria isso daqui, ó. Só para a gente fazer uma analogia do que muda para cada um. Eu teria exatamente isso daqui, né, ó. Teria aqui então um contador iniciando em 1. Agora eu tenho que fazer com que essa inicialização aqui antes do laço. Vou ter um while com a condição. Agora então é dividido, né? Isso, contador menor ou igual a 10. E vou ter aqui o incremento. E contador mais, ponto e vírgula. Aí eu vou ter o print aqui. E vai imprimir normalmente a mesma tabuada. Então se eu olhar aqui, ó, 5, tá lá. Certo? Então os dois fazem exatamente a mesma coisa, porém a forma de escrita de um e de outro é diferente, ó. No while eu inicializo a variável antes do laço, aqui não, eu inicializo dentro do laço. A condição está no laço, né? No laço while, aqui também está dentro do laço. E a variação do contador, ela ocorre dentro do bloco lógico, né? Dentro do próprio while. E aqui ela está dentro também da instrução do laço. Então são essas as diferenças. Porém os dois contêm as mesmas ideias, né? E fazem a mesma coisa. Quando usar um ou outro, aí vai do seu gosto. Os dois vão resolver o problema, tá? Por que eu falo que gosto mais do for? Porque eu acho ele um laço mais organizado, tá? Você tem tudo que você precisa em uma só linha de código. Diferente do while que você fica dividindo, né? Os pedaços dele, né? Inicializando a variável de controle antes, fazendo a variação do contador aqui e rodando aqui, né? O contador mais aqui dentro, né? Então fazendo a variação desse contador aqui dentro. Já aqui no for você tem tudo isso em uma linha só. Galera, conseguiram compreender aí a ideia do for? Sim ou não? Sim, professor, deu sim. Tudo certo, professor. Tudo tranquilo? É bem tranquilo. Se uma vez você entendendo o while, para entender o for não é difícil. Bom, voltando aqui então, né? Vamos continuar aqui. Então imagine o seguinte. Fiz aqui, né, já até o exemplo. Vamos continuar aqui vendo. É muito comum você ver fors alinhados, ou seja, um for dentro de outro, tá? Isso é comum demais quando se fala de programação utilizando laços de repetição, tá? Vocês vão usar muito, inclusive na nossa próxima aula, onde a gente fala de vetores e depois uma evolução que seria matrizes, a gente usa muito laços de repetição encadeados, um dentro do outro, tá? Ou alinhados, depende de como você quer chamar. Em alguns casos será necessária a execução de repetições alinhadas, ou seja, usar uma repetição dentro de outra. Como por exemplo quando você quer imprimir a tabuada, que eu já mostrei lá para vocês, imprimir todas as tabuadas do 1 até o 10, que a gente fez um while dentro de outro. A lógica neste caso é a seguinte: o laço de repetição externo será executado, porém internamente a ele haverá outro laço de repetição, que por sua vez será executado em sua totalidade. Após o término da execução do laço mais de dentro, o laço mais externo novamente é avaliado. Vejamos um exemplo.
Então aqui é a mesma ideia, né, da tabuada que eu apliquei lá no laço de repetição while, está sendo replicada aqui no for. Só que agora aqui, ó, eu utilizo 2 for. Então, exemplo abaixo, né, vai imprimir a tabuada do 1 ao 5, todas as tabuadas. Então eu tenho aqui o for mais externo, que vai cuidar, né, de qual tabuada eu estou. Aí vai imprimir aqui então que tabuada é que está sendo utilizada. E eu tenho o laço mais interno que vai fazer a variação. Então aqui a lógica permanece a mesma daquela explicada na aula do while, né? Esse laço aqui dentro, mais interno aqui do for, ele vai se resolver primeiro. E esse laço mais externo, ele se resolve por último. Então no caso aqui, esse count aqui vai entrar valendo 1. E ele vai variar até no máximo 5, variando de 1 em 1. Da primeira vez que ele entrar, ele vai entrar aqui, vai fazer estes printfs, escrever, né, a tabuada do número 1 no caso, que é o valor de count. Aí ele vai aqui para o for, inicializa, né, o count 2 em 0, faz ele variar até 10 e incrementa ele de 1 em 1. Faz o printf, né, dos números aqui para ficar semelhante à ideia da tabuada. Imprime count 1 para esse decimal aqui, count 2 para esse e faz a multiplicação. 0 count novamente para a próxima vez que entrar no laço ele conseguir imprimir novamente a tabuada e finaliza. Pode falar. Isso que eu ia perguntar sobre ter que zerar o count 2 toda vez, né? Ele vai. Senão não dá certo. Perfeito. Se não zerar esse count 2, o que acontece? Da primeira vez que esse laço aqui entrar, esse count vai estar valendo 0. Ele vai vir, vai rodar até 10 e vai incrementar. Ele rodopia o laço inteiro, vem para cá. Esse count aqui vai passar a valer 2. Aí ele entra aqui. Só que eu acho que esse count aqui não precisaria ser inicializado com 0, hein, aqui. Porque na hora que ele bater aqui nesse for, ó, ele tá zerando ele de novo já aqui, ó. Concorda? Verdade, você já tá zerando na própria variável ali. É, eu tô já zerando no próprio laço. Então, a gente vai fazer esse exercício aqui, eu vou fazer com vocês e a gente vai testar isso. Então, para quem... explicando aqui a ideia, ó. Ele tá zerando esse count aqui na hora que sair desse laço. Eu tô falando que talvez não seria necessário zerar esse count, porque aqui, ó, dentro do for, ele já zera. Então a próxima vez que rodar esse laço mais externo, que valer 2 aqui, ele vai imprimir a tabuada do número 2. Ele vai chegar aqui, ó, e já vai zerar o count. Então não precisaria dessa linha aqui de baixo. Aí ele zera o count e faz a tabuada do 2. E assim sucessivamente até chegar na do 5. Vamos programar isso daqui e fazer esse teste para a gente ver. No caso do while, sim, eu tenho que zerar esse count aqui, porque o while ele não tem isso daqui, né? Ele não inicializa uma variável. Você faz isso lá em cima. Não sei se vocês lembram do exercício que a gente fez, onde a gente inicializa em 1 e 0 aqui em cima o count, né? E não aqui. Se eu vier aqui então, quer ver, ó, para relembrá-los, deixa eu abrir aqui a aula aqui do while. Quer ver? Vai ter esse exercício aqui. Aqui, ó. Olha só. Sempre erra aqui a configuração do monitor aqui, meu. Se você parar para olhar, ó, eu tô inicializando aqui, ó, fora, né? Count 1, count 2. Aí aqui sim eu preciso zerar de novo, porque ele foi inicializado fora e eu não tenho nenhuma inicialização aqui. Porém, se eu tivesse colocado essa inicialização aqui antes desse while, eu não precisaria dessa linha de código, né? Mas vamos fazer os testes aqui. Perceba que então eu estou zerando aqui fora, por isso eu tenho que zerar aqui de novo, né? E fazer esse count mais aqui dentro. No caso do for eu não vou precisar disso, mas vamos fazer os testes aqui. Então vamos adaptar aqui o nosso exercício para fazer a tabuada lá.
Então vou ter agora um contador 1. Vou colocar aqui contador 1 e um contador 2. Contador 2. Certo? Aí vamos lá, né? Vamos fazer aqui o nosso for. Então for contador 1 igual a 1, ponto e vírgula, contador 1 sendo menor ou igual a 5, vou seguir o mesmo padrão do exemplo, e contador 1 mais. Então, ou seja, ele vai começar valendo 1, vai variar até ser igual a 5 e de 1 em 1 vai ocorrer essa variação. Aí aqui dentro então vamos ter os printfs. Printf, vamos fazer aqui bonitinho, né? Da mesma forma que foi feito lá no exercício. Vou ter aqui um /n. Vou dar aqui um Ctrl+C. E vou colocar mais 2 linhas aqui no caso. Aqui eu vou fazer dessa forma. Tabuada do... Aí aqui porcentagem de... vírgula, contador 1. Vamos ajustar aqui para ficar bonitinho. Pronto. Aí agora aqui vamos começar o segundo laço de repetição. Então, for, né? Deixa eu dar outro enter aqui para ficar bem separado. Agora é o contador 2. Eu vou inicializar ele em 0 e ele vai variar agora até o 10. Que é ele que vai contar a minha tabuada. Então, menor ou igual a 10, ponto e vírgula, contador 2 mais. Agora aqui, vamos fazer os cálculos. Então, printf, como foi feito lá, né? Porcentagem de vezes porcentagem de igual porcentagem de, por aqui uma vírgula. Aí vamos lá, vamos fazer então aqui os cálculos. Então eu vou ter aqui contador 1 para o primeiro D, vírgula, contador 2 para o segundo D, 2 para o segundo D, e a multiplicação entre esses contadores. Contador 1 vezes contador 2. Bom, feito isso, né? Deixa eu pôr aqui um /n só para não misturar tudo. Tá feita a nossa tabuada. E o que ele fez aqui, né? A diferença aqui é o seguinte, né? Que no nosso aqui ele tá zerando o count e a gente estava falando que talvez não seria necessário, né? Aí para finalizar, vamos fazer aqui, ó, depois do for, só para provar que ele continua a execução, printf, fim da tabuada. Fim da tabuada. E vou pôr aqui um /n aqui no início para não ficar colado com a última tabuada. Bom, vamos executar para ver. Se der erro é porque precisa realmente zerar, mas eu tenho quase 100% de certeza que não vai ser necessário. Executou. Qual que é o erro? Não foi declarado contador 2. Catador tá aqui. Onde eu coloquei catador? Aqui, ó. Pô, aí não, né? Aí é sacanagem. Contador. Pronto. Acho que agora sim. Deixa eu ver. Tem outro erro aqui. Ponto e vírgula. Esperava ser um ponto e vírgula antes da chave. Deixa eu ver aqui o que é que eu errei. Ponto e vírgula, ponto e vírgula. Contador 1 aqui, né? Falta o valor 1 aqui.
Pronto. Aqui, vamos ver. Aqui tá vírgula, aqui é ponto e vírgula. Comum, galera, esse tipo de erro. Pronto. Agora sim, tá aqui, né? Deixa eu voltar lá, voltar aqui pro programa, deixar na tela cheia e voltar aqui para a solução. Então veja só, não precisou mesmo zerar de novo, tá? Ele já aceitou que essa linha aqui, ó, tá zerando. Então se a gente ver aqui, ó, tá impressa todas as tabuadas, ó. Tabuada do 1, tabuada do 2, do 3, do 4 e do 5. Realmente, então, essa linha aqui, ó, que tá aqui, ó, cont igual a 0, ela não seria necessária. Se você quiser pôr, não tem problema nenhum, tá? Só tá reafirmando o que vai acontecer aqui na hora que ele chegar aqui. Mas não é necessária porque ele já zera ali, tá? Então tá tirado aqui a dúvida, né? Acabamos de tirar a teima. Funciona perfeitamente, ó. Certo? Bom, pode seguindo. Se tiver dúvida, vocês podem me interromper que a gente volta aí. Então, né, aqui seria o resultado. Deixa eu colocar aqui a exibição aqui. Então aqui seria o resultado, né, da tabuada. Certo? E agora vamos ver o laço interativo, tá? Um laço de repetição interativa é um laço onde a repetição exige algum tipo de intervenção, né, do usuário para prosseguir ou ser interrompido. Geralmente esse tipo de laço é controlado por caractere ou número inteiro. E o usuário que vai digitar um valor. A partir desse valor que o usuário digitou, o programa tomará decisões. Eu já vou falar aqui que muito provavelmente vocês vão preferir usar esse tipo de laço com o while do que com o for, tá? Eu não sei porquê, mas eu na minha opinião é mais cômodo esse tipo de laço onde o usuário interage usar o while do que o for. Mas isso é gosto, tá? Porém eu vejo uma certa facilidade nisso, em usar esse tipo de laço interativo com o while. Então, vamos por aqui, ó. Olha só como ficaria, né? Estrutura de repetição for interativa. Faça um programa que leia dois números, mostre o resultado da soma. O programa então será um laço interativo, onde deverá ler os números digitados pelo usuário até que ele deseje sair do programa. Então aqui no caso do nosso exemplo, a gente tem, né, um float aqui, né, no caso, que vai ter um número 1, número 2 e soma. Uma variável do tipo caractere para a opção, onde vou ter um for, onde se a opção for S minúsculo, S for igual a S minúsculo, for igual a S minúsculo, for igual ou igual a S maiúsculo, após a leitura da opção vai ser verificado isso de novo, então ele vai fazer o que está programado aqui dentro. Então, nesse primeiro bloco, o que ele está falando? Eu vou ter uma situação onde eu posso ter um S minúsculo já dentro da própria opção char, ou eu posso ter a opção sendo igual a um S, tá? Então um sinal de igual, sinal de atribuição de valores. Como é que funcionava então o laço for? O primeiro ponto e vírgula aqui, ó, eu estou atribuindo um valor inicial à opção, então eu estou falando que ela vai valer S. O segundo aqui eu estou dando uma condição de parada, então depois do ponto e vírgula, ó, se a opção for igual a um S minúsculo ou igual a um S maiúsculo, ele para. Caso contrário, ele continua. E aqui eu vou ler a opção. Aí ele vem para cá, lê um número, o primeiro número, o segundo número, efetua a soma, pergunta se deseja ou não continuar, lê a opção e fica fazendo isso até que a opção digitada seja S. Na hora que for essa, ele para. A gente vai fazer esse exemplo aqui para ver o funcionamento. Então vamos lá. Vamos apagar esse cara aqui.
E vamos fazer então exatamente como tá lá. Eu vou ter um int num1, vírgula num2, vírgula resultado, ponto e vírgula. Aí eu vou ter um char opção, ponto e vírgula. Aí eu vou vir aqui fazer um for. O for eu tenho 3 estágios para o for. O primeiro deles é a variável, inicializar a variável de controle. Então o char opção, o opção, ele já vai ser inicializado com, no caso aqui, o caractere S. Aí no ponto e vírgula eu vou ter os critérios de parada. Então, caso opção for igual a um S minúsculo, ou no caso aqui, ou opção for igual a um S maiúsculo, tá? E aqui eu vou ter um ponto e vírgula e vou ter a leitura da opção sem o acento, que é só op. No caso aqui, então, seguindo aqui, né, exatamente como tá aqui, eu só mudei de opção para op, tá? Bom, vamos lá. Agora eu vou entrar aqui. Bom, então vamos fazer aqui pela leitura do número. Printf informe o primeiro valor. Então esse daqui seria um programa que enquanto o usuário quiser ficar somando valores, ele pode. Então vamos lá, scanf porcentagem D, vírgula aqui no 1. Agora vai repetir a mesma coisa para o segundo valor, né? Para não digitar tanto código, eu vou copiar e colar esse cara aqui. Então, num 2, informe o segundo valor, tá? Agora eu vou fazer a soma, então vou ter o resultado recebendo num 1 mais num 2, e aqui eu vou fazer um printf com o resultado final. Então Ctrl C, Ctrl V, vou só mudar aqui a frase. A soma dos valores é 2 pontos, porcentagem. Comercial. Oi? O e-comercial. Ah, sim, verdade, boa. Esqueci dele mesmo. Ia dar um erro. Pronto, resolvido. Obrigado. Agora aqui, ó, vou pôr aqui uma vírgula e vou fazer aqui a impressão do res. Certo? E aqui eu vou ler ainda a opção. Printf deseja continuar? Deseja continuar? Aqui vamos por S. Sim. N. No caso aqui, não. Ia pôr acento, mas vai dar aquele probleminha de ficar feio. Aí aqui eu leio a opção, né? Scanf ou getchar. Porcentagem S, não, porcentagem C, vírgula, e comercial, op. Então praticamente é isso, né? Vamos ver se não ficou nada para trás. Se eu trazer para cá, ó, vai ficar meio pequenininho aí para vocês verem, mas não tem problema não. Certinho. Só uma alteração ali que eu preciso fazer. Tá certo. Então aqui, ó,
Na verdade eu defini como inteiros, né? Isso daqui na verdade é um float, né? De acordo com o nosso exemplo lá. Mas aí é só mudar aqui, ó, para F. Pronto. Agora sim. Vamos executar então. Então se eu digitar algo diferente de S, ele sai do laço. Enquanto eu digitar S como opção, ele continua somando. Então se eu executar aqui, ó, informa o primeiro valor. Valor 2. Valor 2. Somou, ó, deu 4. Deseja continuar? Eu vou pôr não aqui para pular a linha ali certinho. Vou fazer aqui um /n aqui, ó. /n. Agora sim. Vamos testar então novamente. Primeiro valor 2, 2, 4. Ele não quis ler. Deseja continuar? Sim, não, mas ele parou a execução antes da leitura. Vamos ver aqui por quê. Li certo. Fiz certo, atribuí certo. Por que ele deu erro aqui? Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. Não esqueci de nada. Tá tudo certo. Vou trocar isso daqui pelo getCH, tá? getCH. Vocês estão ligados, né? Que o getCH pega o caractere, né? Do mesmo jeito que o scanf, mas o getCH ele serve para caracteres. Vamos fazer um teste aqui. Se não der certo, a gente vai descobrir o que é que está dando de problema. 2, 2, 4. Agora sim, ó. Olha, ele está esperando a minha opção, né? Se eu digitar um S, ele pede o primeiro valor. Vou precisar pular a linha ali também, né? Aí eu vou lá e... Vamos lá. 5, 5, 10. Se eu digitar outra coisa... Tem coisa aqui errada. Espera aí, galera. Deixa eu finalizar aqui para ver o que tá rolando. Professor, pode falar. Eu já vi um tal de get, mas o que é esse get? O get... Get, eu lembro que era para pegar, tipo, conjunto de caracteres, mas isso aí eu nunca vi não. Embaixo do printf, deseja continuar? Ó, quer ver? O getCH, ele pega um caractere. CH de caractere, de char, ó. Tá? Uma letra. O S pega uma string. Entendeu? Essa é a diferença entre eles. Entendi. Como é que eu sei a diferença se eu tô pegando string ou caractere? A string, ela sempre tá envolta em aspas duplas. O caractere, ó, pode ver aqui que nas opções eu coloquei aspas simples. Então quando eu tiver aspas simples, eu estou falando de um caractere. Quando eu tiver aspas duplas, eu estou falando que é uma string, certo? No caso aqui, ó, minha opção ela vai ser avaliada como sendo um caractere, ó, tá entre aspas simples, tá vendo aqui? Então devido a isso eu estou usando o getCH. Sacou? Só que eu só achei novo mesmo, que não... Vocês não conheciam getCH e getS? Não, getS eu até conhecia que era... A gente usava o get, mas o getCH eu pelo menos nunca tinha visto. O getCH pega um caractere. Só que pelo jeito ele não está querendo funcionar nesse exemplo. Vamos testar mais uma vez. Que é importante a gente ver essas características aqui. Se não funcionar, para vocês não sofrerem na hora de fazer os exercícios, né? Já sabe os caminhos aqui. Porque você pega uma situação dessa e não funciona, e como fica, né? Então, mas é estranho, porque no exemplo se utiliza, né? Isso daí era para dar certo. Ó, somou 4. Deseja continuar? Vou digitar aqui um N aqui, mas ele continua lendo, olha lá, ó. Ele não está verificando a opção. É como se ele não verificasse a opção aqui no laço aqui de novo. Como se tudo fosse sim. Calma aí, vamos fazer alguns testes aqui. Olha lá, se eu colocar S, ó, ele continua. Se tornou um laço infinito. Vamos fazer aqui algumas alterações, né? Então aqui, ó, se você olhar, ó,
Tá usando exatamente, ela usou o scanf aqui, tá? Só que vocês viram que com o scanf não funcionou. Por mais que eu fiz assim, ó. Scanf, ó, voltando como estava, né? Coloquei aqui o porcentagem C para caractere. Provavelmente vocês usavam assim, né? E aqui o e-comercial opção, na hora que eu executava, ó, coloco lá 5, 5. Ó, ele encerra, ó, ele nem me dá a opção de ler. Então ele não estava lhe dando um caractere pro laço for. Vamos tentar mudar de caractere para string. Quer ver? Vou fazer um teste aqui, é válido. Porque tanto faz, na verdade, se você trata como sendo um caractere ou uma string com valor só. Nesse caso aqui é para funcionar. Entendeu? Nesse caso aqui, ó, nem funcionou. Ele nem leu. Então, realmente, por que que ele não quer dar certo, esse cara? Deixa eu colocar um getS aqui para ver. GetS. Ponto e vírgula. Vamos colocar assim, ó, como se fosse definir mesmo uma string. Não vai dar certo. Deixa eu tirar isso daqui. Ó, como string ele nem entra aqui. Então, galera, o que que a gente tira aqui? Para evitar problemas, né? Problemas com esse tipo de situação. Ah, não tá lendo o caractere. Mas por que que não lê? Cara, pode ser problemas de compilador. Pode ser o programa que eu estou usando. Pode ser que no de vocês, se vocês usarem um programa diferente, funcione. Aqui então, galera, como eu ia dizendo, para evitar esse tipo de situação, evita usar caractere aqui no meio, tá? Eu evitaria. Acho que seria uma boa. Tipo, ah, então o que que eu uso, professor? Adapta e usa números. Por exemplo, ó, int aqui. Ah, opção 1. Tá? Então aqui, como eu faço essa parte aqui? Ué. Olá, galera, estão me escutando? Parece que caiu. Tá de boa. Rapaz, isso daqui é uma guerra. Não, cai não. É que aqui pra mim apareceu professor. reconectando a chamada. Eu falei, ué. Aqui, ó, galera, adapta e usa números. Faz assim, ó, por exemplo, enquanto opção... Ué, calma aí. Enquanto opção, ó, for diferente, por exemplo, de 1, ele vai continuar fazendo. E aqui, ó, enquanto a opção for igual a 1, né? Enquanto a opção for igual a 1, então você digita aqui, ó, 1 para sim, 2 para não. Aí aqui faz um scanf comum. Scanf comum aqui, ó. Porcentagem D. E comercial op. E faz a leitura de um inteiro para continuar ou não. Aí então a opção vai entrar sendo 1. Se for igual a 1, ele executa aqui, lê a opção novamente. Se for 1 de novo, ele faz de novo. Caso contrário, né, ele faz outra coisa. Vamos testar. Ó, não funcionou do mesmo jeito. O que que tá acontecendo aqui? Pera aí. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Agora, né, eu não posso ter isso daqui, ó. Agora tem que ser assim, ó. Agora sim, ó. Valor 5. Valor 5. Opção. Deseja continuar? Sim. Aí então, valor 6. Valor 6. Deseja continuar? Está qualquer outra coisa? Não. Aí ele sai. Normalmente costuma ser bugado você misturar caractere nesses laços de repetição, tá? Vai ter situação onde vai funcionar, tem situação que não. No caso aqui, eu normalmente não gosto. Eu gosto de fazer assim, ó. Vocês viram que mesmo replicando exatamente o exemplo que está aqui, ó,
Deu erro. Agora, pode acontecer que vocês façam exatamente o exemplo que está aqui no compilador de vocês aí e funcione. Isso vai depender de situação para situação, tá? Vocês conseguiram ver que aqui no meu não funciona. Porém, se a questão for um critério de parada, você cria ele, né? Adapta o for aí à sua necessidade, como eu fiz aqui, ó. O char não estava funcionando. Eu vim aqui e adaptei ele para usar um inteiro como opção. Sem problema nenhum. Digitou um aqui, fez a leitura e já era. Enquanto a opção for igual a 1, ele vai ficar replicando. Se a opção for diferente de 1, ele sai. Inicializei a opção em 1 para ele entrar no laço, porque se eu inicializo de forma diferente, ele nem entra no laço, ó. Olha lá, ó, ele já sai. Então eu inicializo com 1 para atender essa condição e a partir daí ele só fica lendo a opção. Só que, detalhe, eu acho esse tipo de laço aqui, onde o usuário interage com ele, com o for, eu acho, na minha opinião, eu acho ele mais descômodo de usar. Nesse caso eu prefiro o while. Mas aí é gosto, né? Aí cada um adapta o estilo de programação, né, com o laço de repetição que preferir, tá? Dúvidas, galera? Tá tranquilo? Pelo jeito tá tranquilo. Então vamos lá, vou encerrar aqui e vamos continuar. Deixa eu fazer aquela inversão aqui entre os monitores. Bom, então tá feito aqui, né? A gente fez todos os testes aqui. Mostrei essa questão do caractere, que pode ser que funcione, pode ser que não. E a gente segue. Aí aqui qual seria o resultado, né? Aí aqui tem os exercícios, tá? Faça um programa que exiba o dobro de todos os números menores. Faça um programa que exiba a soma dos números, né? De 1 a 10, por exemplo. Faça um programa que leia dois números, um inicial e um final, e o programa vai imprimir essa quantidade. Se você reparar, esses exercícios, se eu voltar lá no outro exercício que eu criei aí, a atividade para vocês, eles são os mesmos. Então, se eu vim aqui, ó, isso daqui eu tinha reparado nas aulas da Lígia já. Se eu vim aqui para os últimos exercícios, ó, continua sendo os mesmo. Não é não. Achei que era. Me confundi, galera. São números diferentes. São exercícios. Não, são os mesmos, ó. São os mesmos, São os mesmos, são os mesmos. O que eu vou sugerir para vocês? Testem com os dois fors, com os dois laços de repetição, já em uma pancada só. Ao invés de fazer separado, já me manda semana que vem a atividade com os dois. O que vocês acham? Porque na verdade, se você for parar para ver, é só alterar o laço. A lógica aqui interna vai permanecer a mesma. Vocês podem fazer como eu fiz aqui, ó. Chega aqui, ó, fiz com o for, joga aqui um comentário aqui, ó. Vou resolver esse cara aqui com while. Vai lá, né? Joga aqui um comentário, faz com while. Aí você coloca lá, né? Fazendo esse cara aqui, né? Como se fosse fazer opção igual a 1, ponto e vírgula. Faz aqui o while. Deixa eu fazer certo aqui que saiu. Aí, por exemplo, né? Só para ficar claro. Enquanto opção for igual a 1, aí beleza, aqui ó, pode copiar o que está aqui dentro, ó, não tem erro, você vai desenvolver a lógica uma vez só e só adaptar. Pronto, isso daqui já funciona com o while. Aí vocês mandam num código só os dois. O que vocês acham? Aí pronto, ó, 5, 8. Deixa eu continuar? Sim. 2, 2. Deixa eu continuar? Não. Pronto, saiu. Pode ser? O que vocês acham? Que aí evita de vocês ter que entregar outra atividade depois. Vocês concordam, galera? Sim ou não? Pessoal? Pode ser.
É só adaptar, né? Não tem muito trabalho. O trabalho maior desse exercício é desenvolver essa parte interna, no meu modo de ver, né? Na hora que você desenvolve a parte interna, é só adaptar o laço. Vai ser até um exercício interessante, porque vocês vão conseguir analisar a diferença entre usar um e outro. E aí vocês enviem os exercícios, tá, galera? Porque parte da nota, e boa parte da nota, eu diria, vai ser por conta desses exercícios, tá? Então vamos ter atividades de avaliação aqui, mas a boa parte da nota vai vir desses exercícios aqui, certo? Então aqui a gente tem essa situação aqui onde eu posso usar esses dois laços. Faça então esses exercícios propostos nos dois laços. E eu vou começar a falar com vocês, até a gente ainda tem bastante tempo de aula. Vocês preferem que eu deixe livre para vocês começarem a fazer esses exercícios? Ou vocês preferem que eu já siga a próxima aula? Acho que a gente pode seguir. Vocês acham melhor seguir? Então a gente segue para a próxima. A próxima é a última aula, tá? Da nossa ementa aqui. O que eu vou fazer? Vou passar essa última aula. Vocês vão ver que ainda vai ter aí aula sobrando, né? Porque até que dia mesmo o Xexê tinha falado que ia nossas aulas? Vocês se lembram? Acho que vai até nessa semana aqui, né? Ó, do dia 13 aqui, não é isso? Se não me engano é isso. Então a gente praticamente ainda tem aqui, né, as próximas aulas aqui, ó, todas. Eu pretendo dar uma atividade que vai valer como avaliação. Vai ser bem uma prova, vai ser esse tipo de exercício aqui. Vou passar para vocês no dia, vocês resolvem, me entrega e já era. Vou estar disponível para dúvida e assim por diante. Aí eu vou pegar todos esses exercícios que já foram enviados, as atividades que já foram enviadas para o Neto e vou fechar a nota de vocês. Lembrando que quem segue as presenças no Siga, da minha parte eu ainda não ajeitei lá, tá? Então pode ser que você entre lá e não tá certinho. Como eu peguei vindo do Neto, eu tô ainda organizando as coisas no Siga para conseguir lançar todas as presenças certinho de vocês. Mas podem ficar tranquilos que isso daí vai ser resolvido logo. Tá? Pode falar, Thiago. Ô, professor, onde tá as gravações das aulas? As gravações das aulas eu tô subindo no meu canal do YouTube. Você quer que posta ele aqui? Link? Posta ele pra mim que eu queria ver as aulas anteriores pra resolver os exercícios, aí eu... Tá, até mesmo... Só me dá um segundo aqui, que aí antes da gente seguir pra próxima aula eu já te passo isso. E aí vou passar playlist. Eu criei uma playlist relacionada às aulas que a gente tá tendo, tá? Só para esse curso. Bom, vamos ver aqui. Pera aí, deixa eu me encontrar aqui. Que como é bastante vídeo que eu ando subindo pro canal, meu canal era para... Não, pode ser depois, professor. É que assim, depois eu vou estudar e eu dou uma consultada nos vídeos. Mas assim, pode continuar com a aula assim, depois no final só falou. Pode ser então, se o primeiro valor digitado for maior que o valor 2, já achei. Beleza, então. Vai tranquilo. Essa aula de hoje vai pra lá também? Sim, tô gravando a aula de hoje. Tá aqui, ó, tá gravando, ó. No Camtasia. Já tá com 1h05, ó, de gravação. E ela vai pra lá, sim. Assim que termina aqui a aula, eu gero o vídeo e subo pra lá, tá? Só não subi aulas pra lá onde a gente só corrigiu o exercício, que não teve muito conteúdo, aí eu não subi. Mas todas as aulas que eu dei está lá. Por que disso, né? Como vocês sabem, meu usuário aqui no Teams ele tá bugado. Então deixa eu trazer para cá para vocês verem.
Quando eu venho aqui, ó, eu não consigo gravar por aqui, ó. Tá? Então vejam só. Se não me engano, os outros professores gravam por aqui. E vocês veem do próprio Teams, não é isso? Ou eu tô ficando doido? Acho que é assim, né, que funciona. Isso mesmo. Então, como o meu usuário tá bugado, foi o meio que eu consegui arranjar, né? Para vocês não ficarem sem as aulas gravadas. Então, para vocês não saírem prejudicados, eu tô gravando dessa forma e jogando no canal. Porque meu usuário aqui eu não tô conseguindo nem criar as aulas. Vocês podem ver que eu dependo do Alexandre para criar para mim e nem gravar. E aí não se sabe por quê. O pessoal que mexe com o Teams aí na faculdade aí entrou em contato com a Microsoft e diz que esse é um dos bugs que o Teams está dando e eles estão resolvendo. Então vai saber quando vai resolver meu problema aqui, né? Então dessa forma tá sendo assim. Esse link que eu mandei aí no chat é o link da playlist, tá? Com as aulas somente da turma de vocês de lógica. Então se vocês abrir aí, vai ter a playlist das aulas de lógica de programação aí de vocês. Na frente de toda a aula tá a data que essa aula foi dada, tá? Então é só seguir as datas aí que dá tudo certo. Beleza? Mas qualquer dúvida eu também estou à disposição. Tranquilo? Professor, Pode falar. você tem aquele código rapidinho que nós acabou de fazer, das opções? Vixe, deixa eu ver aqui se eu não apaguei. Você fala essa daqui? Com as opções. Mas Então, eu tenho ele adaptado, né, pro inteiro, sem estar igual da aula. eu fiz usando, eu acho que eu usei a mesma coisa que o senhor usou. Mas o senhor chegou a usar porcentagem S também, né? Usei sim. Aí no meu deu certo com porcentagem S. Quer ver? Vamos fazer aqui uma pequena alteração. Ó, eu vou inclusive dar Ctrl Z aqui que a gente volta como tava pra gente ver, ó. Vamos testar, é interessante fazer testes. Como eu disse, isso daqui se torna importante porque aqui eu testei até como, porque na hora de vocês fazerem o exercício, olha lá, o porcentagem S, porcentagem C. Você fala que você usou nessa situação que tá aqui, ó. Você colocou S aqui. Isso. Pode ser que dê certo, cara. Mas é um bug, né? Porque eu não tô lendo uma string, eu tô lendo um caractere, ó. Concorda? É aspas simples. É aquele lance que eu expliquei pro Vitor, né? Quando eu tenho aspas simples, eu tô tratando um caractere. Mas vamos testar. Existe a possibilidade. Olha lá. Vamos ler aqui valores. 5, 5. Tá, vou pôr aqui um S aqui para colocar que sim. Aí, ó. Foi. Vamos ver se na hora que eu colocar um N, ele para. Se não me engano, não estava parando. Para. Funcionou. Matou. Porcentagem S, então. Porcentagem S, galera. Agora, não tem sentido. Porque o caractere, ele é lido dessa forma, ó. Com aspas simples. Quando eu tenho aspas duplas, é quando eu tenho um conjunto de caractere, uma string. No nosso caso aqui, eu não tenho uma string, ó, porque eu tenho um char com uma opção só. Então é um caractere, né? Uma letra, um caractere. Se fosse uma string, ele estaria assim. Então algum bug, né? Mas funciona aí, ó. Boa, Cristaldo. Resolveu o problema aí. Então para quem quiser usar, né, aí vai ter esse esquema aqui, vai ter que pôr o porcentagem S, tá? Mas está resolvido. Então para quem quiser usar aí com letras, está resolvido com porcentagem S. Inclusive aqui na aula, ela pôs com porcentagem S ou com porcentagem C? Aqui, ó, ela pôs porcentagem C, ó. Justamente por causa disso que eu estava falando para vocês. Ele tem que ler. Deixa eu deixar aqui na tela grande que fica melhor para vocês verem. Ele tem que ler, ó,
como sendo um caractere, porque tá uma aspa simples só. Então é estranho funcionar com S, mas se funciona, né? Quem sou eu pra falar, né? Funcionou. Né? Eu penso assim, resolveu o problema. Então é isso que importa. Certo? Bom, vamos seguir então para a próxima aula, galera. É o seguinte aqui. Deixa eu minimizar aqui. Fechar esse cara aqui. Deixa eu ver se ficou algum outro aberto. Essa aula aqui, ó, vetor e matriz, eu vou tentar explicar ela para vocês de uma forma que ainda não use exemplos, para vocês tentarem entender a lógica por trás da ideia aqui dos vetores e matriz, tá? Eu acho que seria interessante, antes da gente fazer os exercícios, vocês ficarem por dentro aí dos exercícios, né, que eu já propus, né, nesses exercícios que vocês vão fazer, praticar os laços de repetição, para depois trabalhar com vetor e matriz. Então eu vou explicar a lógica aqui, e aí na próxima aula, no caso amanhã, a gente faz exercícios e vocês tentam trabalhar isso daí no decorrer aí das próximas aulas. A gente vai fazendo exemplos. Então veja só, vetor e matriz, uma parte muito importante aqui da programação, porque vocês vão usar isso daqui pro resto da vida, tá? Em algumas linguagens de programação vão chamar vetor de array, tá bom? Java mesmo é uma delas. Costumam falar que é uma array de dados. Array e vetor é quase a mesma ideia, tá? É um conjunto de informações. E como funciona então um vetor, tá? O vetor é uma variável que você usa em um programa, certo? Ele vai ser uma variável que ele vai armazenar em um programa um conjunto de números, tá? Ou melhor dizendo, um conjunto de valores de um tipo. Então veja aqui no exemplo, uma variável unidimensional que armazena mais de um valor, sendo todos do mesmo tipo. Então vamos supor que você tem um programa onde você tem que armazenar 100 números inteiros. Um exemplo. Até agora, como a gente faria isso? Iria declarar 100 variáveis. N1, N2, N3, N4, N5 até 100 variáveis. Com vetor, a gente contorna esse problema da declaração de uma forma mais fácil. Porque imagina você digitar nome de 100 variáveis, ia ser inviável, né? Então quando a gente usa vetor e laço de repetição, a gente contorna essa situação. Sempre vocês vão ver um vetor representado dessa forma que está aqui no slide, ó. Então quando você for ver algum livro que for representar de alguma maneira um vetor, vai estar sempre assim, ó. Como na matemática, né? Na escola, eles representavam um vetor dessa forma. Ou entre parênteses com os números divididos entre vírgulas, né? Então, sempre eu vou ter esse tipo de representação. E eu sempre vou começar o índice de um vetor do zero, tá? E ele vai variar aí de acordo com a quantidade de posições que eu tenho. Então, se eu falar que eu tenho um vetor com 4 posições, eu vou ter um vetor aqui com 4 espaços, né, com 4 valores de tamanho 4. Eu vou ter os índices, né, de linhas aqui, de posição de elementos começando do zero, tá? Então eu diria que o elemento que está, por exemplo, na 4ª posição, ela está no índice 3. Porque começando do zero, o 4º elemento vai ser o índice 3. Tá? Sempre eu tenho um nome para esse vetor e sempre eu vou definir o conteúdo, a quantidade de elementos que meu vetor tem. Tá? A princípio, esse vetor sempre vai ter um tamanho específico. Então, basicamente a ideia de vetor é essa, uma variável, que a gente fala variável unidimensional, que pode armazenar várias informações de um mesmo tipo. Tá? Eu consigo fazer isso em uma declaração só. Então sempre eu vou ter essa sintaxe aqui de escrita. Nome da variável,
primeiro tipo, né? Tipo inteiro, nome da variável, no caso o nome aqui é n, desse vetor, e entre chaves a dimensão, que a gente chama, ou seja, a quantidade de elementos que esse meu vetor vai ter. No caso, nesse exemplo aqui, o meu vetor vai ter 4 elementos do tipo inteiro, tá? E eu teria então o meu vetor n na posição 0 com o elemento 3, por exemplo, se eu preenchesse esse vetor, 3 do tipo inteiro, na posição 8, na posição 2, 1, na posição 5, aliás, perdão, na posição 3, 5. Então, essa é a ideia. Se eu tivesse 100 e quisesse pegar o centésimo elemento, eu ia falar que o n na posição 100 e eu estaria me referenciando a ele, tá? Então, o índice do primeiro elemento de qualquer vetor é sempre 0, tenham isso em mente. É errado eu colocar 1 como sendo o índice do primeiro elemento de um vetor. Você vai perder o primeiro elemento realmente, tá? Aqui nessa aula aqui de vetor e matrizes vai ter uma série de coisas que eu quero abordar com vocês. Mas aí a gente vai trabalhar esses conceitos de uma maneira bem devagar para vocês compreenderem melhor. Então veja só, se eu fosse programar isso, eu teria exatamente isso daqui, ó. Atribuindo valores a um vetor unidimensional. Por que eu estou falando unidimensional? Tá? Isso eu não expliquei antes, mas vou explicar agora. O vetor unidimensional é um vetor que possui somente uma linha. Aí você vai me perguntar, professor, mas vai ter situações onde eu vou ter mais de uma linha? Vai. A gente fala que são vetores multidimensionais, são as matrizes. Tem linhas e colunas. Por enquanto, ainda não vamos se preocupar com ela. Vamos entender essa ideia do vetor unidimensional, tá? Então vejam, no nosso exemplo aqui, ó, eu tenho um char vogal, né? Tá aqui, ó. Então aqui, ó, char vogal tem 5 posições. Então sempre que eu bater o olho em uma declaração de variável e tiver entre chaves um número da frente, você já sabe que isso daqui é um vetor, tá? Sabendo disso, o que ele fez? Ele atribuiu para esse vetor 5 valores. E se você parar para olhar aqui, ó, ele colocou chaves, ele colocou igual chaves e os valores, ó, entre aspas simples. Então vogal A, E, I, OU divididos por vírgula. Então se você quiser atribuir valores iniciais a um vetor, você vai usar essa ideia aqui, ó. Nome, tipo que o vetor vai armazenar, nome do vetor, quantidade de elementos que esse vetor vai ter, e aí você vai ter que preencher elemento por elemento aqui na mão entre as chaves. No caso aqui, como é 5 posições, é tranquilo, né, para preencher, é pouco valor. Se fosse 100, já ia ser mais complexo. A mesma coisa aconteceu aqui, ó, para o número 5. Então, se você prestar atenção aqui, ó, ele fez um vetor de inteiros chamado num, esse vetor com 5 posições. Ele colocou o valor 4, o valor 7, o valor 2, o valor 5 e o valor 3. Agora, o que vocês têm que prestar atenção é na forma como ele está sendo escrito. Olha só. Vogal na posição 0 é igual ao caractere barra n. Aí ele está pegando vogal e entre chaves o índice que ele quer pegar, ó. Se eu contar o vogal iniciando do 0, ó, 0, 1, 2, 3, 4. Então a posição 0 é o A. Então ele vai imprimir A. Se eu pegar vogal na posição 3, ó, eu vou vir aqui, ó, 0, 1, 2, 3. Ele vai imprimir o O. Tá aqui, ó, tá até aqui do lado o resultado. A mesma coisa vai acontecer pro num. Se eu pegar número na posição 0, ele vai imprimir o primeiro valor, ó, 4. Na posição 1, 0, 1, 7. Ele vai imprimir na posição 4, 0, 1, 2, 3, 4, o 3.
tá? Que é o quinto elemento, na verdade. Então eu tenho que prestar bastante atenção nisso, porque os índices entre as chaves vai estar pegando os valores aqui dentro do vetor. Eu vou programar alguma coisa para não passar em branco isso daqui com vocês. Importante mostrar na prática. Então imagina aqui o seguinte. Vocês querem que mande esse código aqui no chat aí para não perder? Ou posso apagar? Ou tanto faz? Manda no chat, professor. Então vamos lá. Tá na mão. Olha só. Eu vou apagar esse cara aqui pra gente fazer o exemplo dos vetores, então. Vou aproveitar a estrutura dele aqui, ó. Então vejam só. Vejam só. Imagina que eu queira, né, preencher aqui um vetor de números inteiros. Então eu vou lá int, vou chamar ele de vet. Então um vetor de inteiros, eu vou falar que ele vai ter, sei lá, 10 posições, esse cara aqui. Aí eu quero atribuir valores a essas 10 posições. Então vou fazer um igual, abrir chaves, não colchetes, chaves. E aqui dentro, separado por vírgulas, eu vou colocar os valores que vão preencher essas posições. Então na posição 0 eu vou pôr o valor 5, com uma vírgula. Na posição 1 o valor 6, com uma vírgula. Na posição 3 o valor 2. E assim por diante até ter 10 elementos. Então aqui já foi 5, 6, 7, 8, 9, 10 elementos. Tá contando de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 elementos então. Peguei meu vetor e preenchi ele com 10 valores. Quando for para a gente preencher ele de uma maneira mais onde o usuário vai inserir esses valores, a gente vai precisar usar laço de repetição. Aí já eu vou explicar para vocês como isso vai funcionar. Agora vamos supor que eu quero imprimir esse cara aqui, né? Então eu vou lá e vou fazer assim, ó, printf o vetor na posição, sei lá, 3, vamos imprimir ele na posição 3, é 2 pontos, como é um valor inteiro, porcentagem de vírgula. Aí vamos lá, posição 3, então eu tenho 0, 1, 2, 3, tem que ser o valor 3. Aí eu vou colocar aqui, ó, vet na posição 3. Se eu vier aqui executar esse carinha aqui, ó, deixa eu ver aqui. Ah, tá com um colchete aqui, né? Aí não vai dar certo mesmo. Vou aqui ponto e vírgula. Olha lá, ó. Ou seja, ó, o valor de vetor na posição 3. 0, 1, 2, 3. Na posição 3 o meu vetor é valor 3. Tá, galera, legal, né? Posição 3, vetor é 3. Lembrando que eu começo do 0, tá? Então tenham isso em mente, ok? Legal. Se eu quiser então pegar um vetor de outra posição, sei lá, vamos imprimir o vetor na posição 10. Você fala, vetor na posição 10? Então isso daqui inclusive é um erro muito comum. Deixa eu dar um Ctrl C aqui. Vai, filho, pula. O meu teclado parece que travou, galera. Um minuto aí. Aí foi. Opa. Vejam só. Por mais que eu tenha 10 elementos aqui no vetor, se eu colocar a posição 10, veja só o que vai acontecer. É 1, mas não é 1. É? Quer ver? Vou pôr aqui um /n aqui para ficar melhor para a gente visualizar. Olha só, ó.
Você vai olhar e vai falar, professor, mas o que está na 10ª posição aqui, ó, não é o valor 1, é o valor 10. Por que está aparecendo 1 aí? Porque o índice 10 do meu vetor, ele não existe. Ele começa em 0. Por isso que eu falei para vocês que tem que lembrar disso. Na verdade, se eu quiser pegar o valor 10, não é o índice 10, é o valor 9. Porque se eu começar a contar, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então eu colocar 10 aqui, eu estou acessando um valor que não existe dentro do meu vetor. Ele vai colocar aqui qualquer coisa. Então tem que ficar esperto, porque isso daqui pode ocasionar um erro, por exemplo, em um cálculo. Porque você viu que ele não dá um erro, ele bota qualquer valor. Porque ele está acessando valores da memória, tá? Um vetor, uma variável em si, eu não sei como foi dito para vocês, ó. Agora mudando aqui para 9, ó, vou estar acessando a 10ª posição. Olha lá, 10. Então fiquem espertos com isso. Voltando ao assunto, uma variável, quando eu declaro num programa, o que o compilador faz? Ele vai lá na nossa memória RAM, que é a memória de acesso rápido, e verifica. Ah, beleza, eu vou armazenar aqui então espaço para um inteiro, 2 bytes. Vai lá e pá, reserva. Então quando eu declaro a variável aqui no programa, por isso que elas vêm sempre antes de utilizá-las, eu vou lá e reservo na memória do computador aquele espaço. Então reservado esse espaço, o programa consegue trabalhar com esse valor. Então eu vou ter em memória um espaço para aquela variável. A mesma coisa acontece quando eu uso um vetor, tá? Então o valor inteiro tem 2 bytes. Quando eu falo que eu quero um vetor de 10 posições, o que ele faz? Ele vai lá na memória e reserva essas 10 posições para mim, já pré-definida. Então eu vou ter 20 bytes reservado de memória. Detalhe que quando eu uso um vetor, esses bytes são reservados na sequência, endereço físico, tá, da memória. O que acontece? Quando eu tento acessar uma posição que não existe, ele pega um valor aleatório que está ali na memória RAM. Então por isso vem esses valores, no caso aqui, tá? Isso é só uma curiosidade que vocês precisam mesmo entender. É que se eu quisesse pegar o 10º elemento, eu não vou usar 10, eu vou usar 9, tá? Porque é o 9º elemento, eu começo a contagem do 0. Beleza? Tranquilo, galera? É isso que eu preciso que vocês compreendam. Bom, seguindo. Colocando aqui para apresentar. Deixa eu fazer aqui o rodopeio aqui do negócio. Vamos lá. Então, uma vez entendido isso, qualquer dúvida vocês podem me interromper aí, tá? A gente tem essa situação. Agora aqui ele está fazendo um exemplo, ó, onde ele está imprimindo tudo. Imprimiu como? Usando laços de repetição. Então, olhando aqui, vamos lá, ó. Vejam só. Printf digitando vogais. Aí aqui na verdade ele já está lendo elementos, né? Na verdade. Antes de fazer esse exemplo, deixa então eu concluir uma coisa com vocês aqui no nosso exemplo. Isso daqui então eu estou pegando valores que estão aqui dentro do vetor. E se eu quisesse imprimir todos esses valores de uma vez? Veja só como eu iria fazer. Eu escolho um laço de repetição qualquer. Vou usar o for que a gente acabou de ver hoje. Inicializo uma variável, então vou ter aqui, ó, vou colocar aqui um int. Vou chamar de i, tá? E penso, eu quero escrever os valores que estão no meu vetor. O primeiro índice do meu vetor, ele é o índice 0, então vou inicializar a variável com 0. Aí eu vou falar então que meu i vai valer 0. No caso do for eu não precisava, né, ter inicializado isso daqui, porque eu inicializo no for. Coloco um ponto e vírgula. Os índices do meu vetor são 10 posições. Ele começa em 0 e varia até a 9ª posição que eu tenho elementos. Então, até o i ser menor ou igual a 9. Ponto e vírgula e mais.
A partir daqui, se eu quiser imprimir os valores do meu vetor, eu venho e faço isso. Printf ponto e vírgula, valor do vetor na posição. Aí aqui eu vou colocar um porcentagem D, só para ficar bonitinho, né? Vou imprimir o I, outro porcentagem D para imprimir o valor que está dentro do vetor. Vou pôr uma vírgula, o I então que vai ser a posição que o meu vetor vai estar, e o vetor na posição, que posição? Posição I, que é o valor que vai variar. Então ele vai começar no 0, não vai? Na hora que ele bater aqui, ó, imprimir valor de vetor na posição I, e tá 0. Então ele vem aqui e imprime o primeiro valor. Ah, rodou o laço e passou a valer 1. Na hora que ele cair aqui, ó, I agora vale 1. Então ele imprime o valor de vetor na posição 1. E assim sucessivamente até o laço de repetição ele rodar por inteiro. Deixa eu colocar aqui um /n aqui. Na hora que ele terminar, vai ter impresso todo o vetor. Então vamos verificar. Ah lá, ó. Eu coloquei posição aqui com acento, né? Vamos tirar aqui para ficar mais certinho. Deixa eu finalizar aqui e executar de novo. Aí, ó. Então, ó, tá aqui, ó, todos os elementos, ó. Exatamente como estão lá, eles estão aqui. E as posições que eles estão. Então, o laço de repetição agora, nesse tipo de variável, ele vem para controlar os elementos que eu estou utilizando. Tá, então beleza, professor, entendi, né? Eu vou usar o for e vou percorrer esses elementos aqui. E se você quiser ler 10 elementos, por exemplo, se você quiser que o usuário informe esses 10 elementos e não esteja pré-definido aqui, o que você faz? Você usa o for também para isso. Você define, por exemplo, um vetor de 10 posições, faz um for aqui e repete um comando de leitura. Então, por exemplo, informe um valor. Tá, e vai estar aqui, né? Aí eu vou fazer aqui um scanf. Igualzinho, né? Eu sempre fiz. Vou fazer aqui um porcentagem D, porque é um valor inteiro, decimal. Vou colocar aqui uma vírgula, um E comercial. E agora eu vou ler o vetor na posição I. E aí, beleza, eu vou ler 10 valores e armazenar dentro de VET. Vamos ver como é que isso daqui vai ficar. Então vejam só, na hora que eu executo, informe o valor tal. Aí eu vou lá, ó, 2, 3, 4, 5, 64, 5, 4, 3, até que ele vai ler 10 valores. Ele finalizou. Se você quiser ver se ele realmente leu esses valores, você imprime eles depois. Como você imprime eles? Usando um laço de repetição que vai imprimir esses valores. Deixa eu colocar aqui bem comentado que depois eu printo ele aí para vocês. Imprime valores. E aqui lê 10 valores informados e guarda em vetor. Então veja só, agora aqui para imprimir, então eu só preciso do printf. Então, printf ponto e vírgula, porcentagem D, um pouquinho um /n aqui também, uma vírgula e o vetor, no caso na posição I. Pronto, agora aqui vai imprimir. Então, se eu executar, vou informar aqui os valores. Vamos pôr valores aqui aleatórios.
E aí ele imprimiu novamente esses valores, ó. Então, ou seja, realmente ele leu esses 10 valores e guardou nas variáveis. Certo? Dúvidas aqui, galera? Sim ou não? Sim. Podem falar. Não, tá tranquilo. Tá tranquilo? Eu ia te perguntar se, tipo... É que o vetor, quando você vai colocar vetor, você coloca um número entre chaves, né? Entre chaves, perfeito. É isso aí. No caso, quando a gente vai usar aquele getS, getCH, a gente tem que colocar o número de casas também, não? Você vai ter que, por exemplo, se você fosse ler uma posição e guardar dentro do vetor, né? Por exemplo, se isso daqui... Dá pra considerar como vetor Por também? exemplo, se isso daqui fosse assim, né? Char. Isso. Vamos alterar aqui. Sim, você considera como vetor. Você faria assim, ó, getS, por exemplo. Vou usar o S porque, né, teve aquele bug lá, vai saber. Vai funcionar do mesmo jeito. E aqui você coloca o I. É isso daqui que você tem que fazer. Certo? Aí aqui você faz assim. Já era. Vamos rodar para ver? Formar valores. Agora são letras. Ó, deu pau. Alguma coisa não deu certo. Deixa eu ver aqui por quê. Será que é porque ele não quer ler? Vamos pôr o getC ou getCH. CH. Ah lá, ele não aceita, velho, o S. Não sei por que, velho. Eu vou pesquisar isso. Porque é um absurdo não aceitar. Não sei. Aqui, deixa eu ver então. Vamos colocar. Voltar do jeito que tava. Cara, eu acho que ele não vai aceitar ler com o getS, hein? Vamos tentar com o scanf. Pera aí. Mas para ler, se a sua pergunta foi se para ler caracteres você usa o índice assim, sim, você usa. Tá? Não sei se foi isso que você quis perguntar, mas... Ô, professor. Oi, diga. Para esse scanf funcionar, você vai ter que colocar a porcentagem S e remover o e-comercial. Cara, mas não faz sentido. Calma aí. Mas funciona. Deu, pelo jeito deu. É que eu informei duas coisas ali. Vamos ver. S. Ah lá, ele tá pulando um, ó. Ele pula uma leitura. Deixa eu ver por quê. É muito bugado, cara, usar caractere aqui nesse negócio. Tá, você falou que fez como? Você pôs um S aqui, tirou o e-comercial, é isso? Fez isso? Isso, toda vez que eu uso string tem que fazer isso. Cara, mas não tem sentido. O e-comercial em C ou C++, ele é sinal de atribuição de valor à variável, entendeu? É muito estranho isso. Mas vamos ver se tá funcionando aí, né? É aquela coisa. Vai ver, bugou. o compilador não considera o vetor como variável, sei lá, mano. Não rodou? Não rodou. Eu coloquei um C lá, ó, não roda, ó. Ele buga, ó. Vai lá. É, meu velho, é o que eu falei. Talvez o seu computador trabalhe com o seu compilador de uma forma. O meu com outra. É muito esquisito. Talvez também seja o programa, professor. Pode ser também, a interface de programação. Professor, tenta colocar um espaço... Um espaço antes da porcentagem. Você fala aqui assim? Dessa forma, Vitória? Se for, vamos testar, mas eu acho que não vai funcionar não. Não sei, vamos testar. Ó. No meu caso aqui, ó, já bugou, ó, travou. Nem funciona. Aí, ó. Não sei dizer o que vem a ser isso.
Não era para ocorrer esse tipo de problema, sabe? Porque é uma leitura de uma variável qualquer. E eu não sei por que é bugado pro caractere. Então, assim... assim, só por curiosidade, tu tinha voltado o e-comercial pra fazer do jeito que ela falou? Eu não sei, vamos testar. Vamos pôr aqui também. Todo teste é válido. Sabe? Mas... Ó, vamos colocar aqui. Opa! Parece que deu certo. Eu que fui apertando muito rápido. Vou colocar tudo um valor só. Assim deu. 3... Deixa eu ver se leu todos. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deu certo. Agora uma coisa é certa, né? Que diferença tem em fazer assim ou assim? Na verdade, esse espaço em branco não tem sentido, né? Se você for parar pra pensar. Aí você faz assim. Olha lá, ó. Ele pula. Ele pula a leitura de uma variável. Você põe um espaço em branco, ele para de pular. Se você procurar em literaturas... Mas se você procurar nas literaturas, você viu no slide da professora? Deixa eu ver, será que eu não notei isso? Tem mesmo. Um espacinho em branco. Se você procurar em livros, por exemplo, alguém me perguntou o nome de livro, né? Que livro estudar? Eu não lembro quem foi o aluno que me perguntou sobre isso. Que eu falei, baixa a Bíblia C++. Lá você acha tudo. C++. Cara, o livro é gigantesco, velho. Não sei se chegou a baixar. Mas lá o que você... O que você procurar de C, você acha lá. Se você for atrás dos exemplos, provavelmente não tá com esse espaço em branco. Não sei por que é assim. Mas enfim. Tá aí, mais uma, né? Funciona com espacinho em branco. Então a Vitória, valeu aí prestou bastante atenção lá na aula. Pra mim passou em branco isso daí. Eu olhei aqui, ó, e tem mesmo, ó, espaço em branco aqui, ó. Só que no caso, pra mim passou em branco. E eu me lembro quando eu estudei linguagem de programação C, eu não usava espaço em branco e funcionava. Então, vai entender, né? Tive aula com o Cristiano, inclusive, na época. Que vai ser professor de vocês aí em estrutura de dados depois. Mas às vezes tem um porquê, né? E eu não conheço. Às vezes mudou alguma coisa, não sei. Pode ser isso também, tá? Então aqui são os vetores, galera. Exercícios sobre vetores não pretendo passar com vocês, para vocês ainda. Somente que vocês entendam essa ideia aqui, ó, de funcionamento, tá? Então o vetor é uma linguagem, um vetor é uma variável unidimensional que é usada aqui no caso para ler vários valores de um tipo só. Se eu colocasse aqui, por exemplo, 50 e eu fosse mudar aqui, ó, eu ia ter aqui 49. E se eu fizesse assim, eu ia ter que ler 50 valores. Então veja só, imagina se eu tivesse que declarar 50 variáveis do tipo char. Eu ia ficar aqui, char 1, char 2, char 3, char 4, e é uma vida, né? E depois para ler. E assim não, ó. Eu vou lá, ó. Tá certo que demora pra caramba, né? Mas vai lendo, ó. Provavelmente vai dar pau porque eu fui muito rápido, mas se eu mudar aqui, ó, para uma situação, se a gente pensar em 10 variáveis já seria difícil, né? Porque você declarar 10 variáveis, né, daria mais trabalho. Então, na verdade, o que eu quero que vocês entendam da aula de hoje é isso. Na próxima aula, no caso amanhã, a gente vai ver a definição de matriz, tá? Só que antes de ver a definição de matriz, a gente vai trabalhar alguns exercícios. Então vou trabalhar com vocês todos esses exercícios aqui, ó, de vetores, antes de mexer com matriz, tá? Na hora que chegar nas matrizes a gente para. Aí eu vou
falar sobre matrizes com você. Depois de trabalhar os exercícios, a gente vai falar sobre matrizes, tá? E aí depois de encerrar matrizes, aí matrizes tem um monte de coisa para falar. Tem soma diagonal principal, tem matriz bidimensional, a gente vai falar um monte de coisa aqui, tá? Tem tridimensional e aí vai. Então vai levar um tempo. A gente vai falar sobre algumas propriedades interessantes de matrizes que ajudam a gente a resolver alguns problemas mais para frente, como por exemplo diagonal principal, diagonal secundária, elementos acima de diagonal principal, abaixo da diagonal principal, soma de elementos em matrizes e vetores. Então eu vou trabalhar isso daí com vocês amanhã, tá? Acho que dá tempo de trabalhar os exercícios e começar isso. Como amanhã é uma aula só, né? A gente vai fazer dessa forma. E por hoje acho que é isso, galera. Vou encerrar a aula aqui. Se alguém... Professor, pode falar. Rapidinho. Pode falar. Só executa esse código aqui. Só para eu tirar. Você mandou aí na... Executo já. É a questão lá do e-comercial. A gente executa já. Vou apagar esse código aqui, tá, galera? Acho que isso daqui não preciso mandar para vocês não, né? Nossa. Esses pontos de interrogação aqui não tem. Eu não tô doido não, né? Tá, vamos ver. Não tem. Digita qualquer coisa aí. Vamos lá, né? Qualquer coisa aí. Tá, do jeito que tá aqui, ele vai aceitar um conjunto de caractere. 5 elementos. Então beleza, isso daqui. Sim, ele executa. Viu? Sem o e-comercial. Mas cara, não tem sentido isso. Né? Você não concorda? Sem o e-comercial. Não tem sentido, mas eu tava fazendo uns códigos meio aleatórios aqui. Quando eu colocava, não tava dando certo. Aí eu olhei uns exemplos na internet, não se usava. Mas cara, não tem sentido, porque o e-comercial é atribuição de a variável. Mas beleza, cara, se funciona. Ó, vamos ver com o getS. Funciona, ó. Também. É estranho, né? Se você for parar pra ver. Se você parar pra pesquisar sobre strings, eles sempre vão falar para você utilizar getS para leitura. Nunca o scanf. O scanf. Porém, o scanf funciona. Agora, eu não sei qual que é o motivo dele funcionar assim, sem o e-comercial, entendeu? É estranho. Mas se funciona, velho, funciona. Professor, se eu fazer uma prova, você vai aceitar? Vou, tá funcionando. Entendeu? Então é assim que funciona. Vamos ver com o e-comercial. Funcionou também, ó. Vai aí, o que você me fala? Eu acredito que pelo bom costume é melhor com e-comercial, porque que nem a gente viu no outro exemplo, não é qualquer situação que vai funcionar. Sim. Mas é estranho ter essa divergência, né? Na verdade, o correto seria funcionar perfeitamente, seja com e-commerce, qualquer exemplo, seja com caractere, seja com string, né? Tudo certinho com e-comercial. Tem hora que funciona, tem hora que não. Agora a gente volta naquela questão, né? Pode ser que seja o meu compilador, meu processador. Se não me engano, o Vinícius tinha falado um dia que utiliza Linux, né, Vinícius? Ou não? Tô doido. Tô confundindo com outro aluno, será? Teve algum aluno que alguma vez falou pra mim que usa o Linux na máquina. O Linux, ele tem um gerenciamento de memória diferente do Windows. Então tem coisas lá que funciona de uma forma... Inclusive o gerenciamento de memória do Linux é melhor do que o do Windows, tá? Tem coisas lá que vai funcionar de maneira um pouquinho diferente. Então não sei. Depende de cada compilador aí. O negócio é vocês saberem usar as ferramentas para testar e conseguir resolver o problema quando ele aparecer, né? Ah, não funcionou o scanf? Então existe a possibilidade de tirar o e-comercial para funcionar? Funcionou.
Oh, beleza. Ah, não funciona o scanf, então eu vou usar o getS. Vou usar o getCH. Aí você vai adequando a sua lógica, mas o negócio é saber usar as ferramentas, né? A gente vai dando várias ferramentas para vocês e aí, velho, é deixar a lógica fluir, né? Saber usar essas ferramentas para resolver os problemas. Então, nesse sentido aqui é esquisito. Aí você põe o e-comercial lá, funciona. Vai saber, né? Mas galera, acho que pela aula de hoje, pode falar. Oi? Porque é char. Então, se trocar ali para outra coisa, será que funciona? Por exemplo, para int. aqui, mas aí você tem que mudar aqui, né, ó. Porque veja só, ele só funciona. Eu acho que eu entendi a sua pergunta. Executar aqui de novo. Você fala que, por exemplo, eu digito lá, sei lá, qualquer coisa lá, ovo. E ele imprime ovo, né? Aí você tá falando que se eu mudasse pra cá, pra int, se ele imprimiria inteiro, é isso? Tudo que eu digitei de novo? É isso ou não? Se mudar ali, talvez Tipo assim? talvez não vai imprimir o valor. Int? Vamos fazer um Não, teste. mas aí não vai, porque ele nem vai ler, né? Ele tá lendo uma string. Quer ver, ó? Ele vai dar erro, ó. Na hora que eu colocar aqui, sei lá, vou colocar aqui um valor. Ele até imprime. Mas se eu colocar aqui um S, quer ver? Se eu colocar uma string, por exemplo, um A, teria que dar erro a hora que eu atribuir esse A um vetor de inteiros, né? Porque ele é um caractere, vamos ver. Ele imprime também. Percebe que coisa esquisita? Olha só. Eu tenho um vetor de inteiros, mas eu tô lendo uma string e ele tá funcionando. Cara, sem nexo, né? Porque eu deveria aceitar aqui somente valores do tipo inteiro. Então é esquisito, né? Na verdade isso daqui deveria ser, né, um D aqui, né? Não um S. Então tem que ficar bastante esperto com isso, porque na hora de mexer com vetores a gente tem esses vários buguinhos aí, né? Então você tem que estar bem firme nos conceitos. Se eu estou mexendo com inteiro, eu vou adequar meu programa inteiro como sendo mexendo com valores inteiros. Porque se você deixa assim, ó, como se fosse aqui um S que eu tô lendo, né, uma string, o vetor é inteiro e por alguma maneira o meu compilador aqui, ele tá entendendo que essa S aqui, essa string, ele pode ser armazenado aqui. E eu preciso depois fazer um cálculo com esse valor inteiro e ele enxergar não como inteiro, mas como uma string, o seu cálculo vai dar erro, né? Então tem que estar esperto com isso. Normalmente, se for um vetor de inteiro, trabalha o programa inteiro como se fosse com aquela variável. Se fosse de float, a mesma coisa. Se fosse de caractere, a mesma coisa. Entendeu? Ou eu ficou meio confuso? Mas trabalhar com vetor aqui, pode falar. Oi? Não, entendi. Entendi. É que eu dei uma olhada aqui também na internet, aí mostra, né, um exemplo com char texto, aí 11 caracteres, scanf, porcentagem S sem o E. Aí quando é int, coloca o E comercial. Pode ser que mudou, entendeu? Pode ser que houve uma mudança aí nos compiladores e de fato agora funciona assim, tá? Não tô falando que esteja errado. Tanto é que eu digo, você tá falando que eu posso tirar aqui, né? Fazer assim. Certo? Não é isso? Sem o e-comercial, igual o Vinícius falou. Eu não tô querendo dizer que não vai funcionar, tá? Se funciona, sem problema, pode usar. Às vezes houve alguma mudança aí
nos compiladores e assim por diante. Tá? Mas sem problema. Mas galera, é isso. Acho que para a aula de hoje basta. Na próxima aula a gente trabalha exercícios. Aí eu vou chamar atenção para algumas características aqui dos vetores, em questão de índices, para a gente trabalhar algumas lógicas aqui dentro. E começa, no caso, a matriz. São os vetores multidimensionais. Pessoal, quero que vocês respondam aí presente no chat, tá? E estão liberados.